Vamos reagir aqui a um novo jogo que parece ser incrível. A gente ainda não viu esse vídeo, mas todas as vezes que Atlas Fallen apareceu em algum evento e ele apareceu com pouco gameplay, a gente ficou muito empolgado. E agora chegou o grande momento da gente realmente saber como esse jogo é, Leptecos. É verdade, é um jogo que chamou atenção por alguns movimentos rápidos que a gente viu, mas antes da gente fazer tudo isso, você está onde? Tem um outro grande jogo que está chegando em breve e para você poder tirar o gargalo da sua carteira, nós temos aqui um grande parceiro novo no nosso canal. Gancho. Olha o gancho. Que belo gancho. Que é a Gargalo Games. Eu vou Capitão Gancho, desculpa te cortar. Capitão Gancho. Eu vou tirar a gente da tela rapidamente, só para vocês verem o site dos caras inteiro aqui, ó. Esse daí é o site do Gargalo Games, como vocês estão vendo à esquerda. E no site do Gargalo Games vocês podem adquirir gift cards do PlayStation. Só que aqui agora, e do Xbox também, a gente tem aqui uma promoção do Resident Evil 4. Você compra o gift card de R$250 e ganha outro gift card de 10. E no Xbox você compra o gift card de 200 e mais um de 50, porque não tem o de 250 direto. E você ganha mais 10 também, porque o jogo custa 260 na Plus e na loja do Xbox. Então assim você consegue comprar o Resident Evil 4 mais barato com a Gargalo Games. Olha aí, a Leptecos, a grande oportunidade. Excelente oportunidade. Resident Evil 4 será com certeza um dos melhores jogos do ano. Não tô falando que vai ser GOT, mas ele estará entre os melhores jogos do ano. Então aproveite essa promoção, porque é um jogo espetacular. Espetacular. E ó, Gargalo Games, então, nosso novo parceiro, junto aqui com a gente no canal do Combo Infinito. Então, para vocês poderem continuar dando essa força pra gente, deem a força pro Gargalo também, para que eles possam crescer a sua loja. Vamos lá, Leptecos, reagir então. Isso aqui é o seguinte, hein, ó. A Deck 13, ou a Deck 13, é uma empresa que faz... 13 patos, cara, que são donos dessa parada. Acho que foi justamente isso que eu pensei. Eles fizeram grandes jogos, que talvez muita gente já jogou aí, inclusive a franquia The Surge é a mais conhecida deles. Lords of Fallen, né? Lords of Fallen também, mas acho que The Surge foi além, né? The Surge teve uma sequência. E aí... Lords of Fallen também. Vai ter agora. E aí a Deck 13, eles lançaram um vídeo que é uma espécie de... um State of Play, um direct deles. É um podcast que eles falam que eles possuem, um episódio. Inside, né? Inside. E aí, eles têm todo um jeito diferente de falar com a gente, pelo que eu pude ver aqui no comecinho. Vamos assistir junto para entender o que é Atlas Fallen, que aparentemente é um grande jogo de ação de RPG em mundo aberto, rápido. Vamos ver, Leptecos. Vamos lá? 3, 2, 1, vai! Tá legendado em português de forma automática, hein? Stop. Opa. We need to talk. É isso, ó, Deck 13 Inside. Hello. Welcome back to Deck 13 Inside. This is our series where we want to talk about our games. And I know you clicked on this one specifically to learn about Atlas Fallen. Just give me a minute to get done with the formalities first. My name is Phil. I've been a couple of years with Deck 13. And yes, I am the same person that did the Inside videos back then for Search 2. Now with less weight, less hair, and obviously less funny. For each episode of Inside, we will invite amazing people from our team to speak about Atlas Fallen and their contributions to the game. So now, let's quickly slide to our creative director, Jan Klose, to speak about the gameplay of Atlas Fallen. Atlas Fallen is something that's completely new for our studio. So we're trying to use what we had before with the Surge 2, and we try to really go in a very different direction. But we want to keep some things. We want to keep the fast pacing. We want to keep the action, and we even want to increase it. So we have super cool agility in the game world. But what do we do with it? We want to use it not only for combat, but also for exploration. So a lot of the game is about uma pena que o vídeo deles não tá em 4K. Verticality and exploration, and we have a big world where you can find things, different things everywhere, and this is what we really want to encourage the players. Use all this agility, use all this movement to explore, to find cool stuff, to really enter a very deep, layered world, and play it your way, play it in your pacing, play it with the tools you like most. Everything in the game is about sand and sand magic. And part of this are the enemies, and the enemies are called sand wraiths, and they're also made of sand and some weird bone structures, and they have a lot of different ways
to move, to shape shift, everything you can imagine when there's just no real physicality in there. And we still want to try to have them very impressive, very aggressive. So the players need to find out with every enemy what's the best way to tackle that enemy. And we have like many different ways how you can attack the enemy, different weapons, different skills that you can use. So you can play very offensive, but we also have a lot of stuff where you can dash around the enemy, use a sand shield to block them. So yeah, I think the enemies come in a big variety. Also small enemies, more passive enemies, but also very big ones. And yeah, the bigger the enemies are, the bigger the reward is. And that, again, you can use for crafting and for changing the way you tackle the next enemy, actually. We have these so-called essence stones, which are basically abilities that you can implement, that you can get. Eu vi vídeo hoje de manhã de cara, build a setup for you, and yeah, we have a large. Eu acho que eu entendi isso daí. Eu posso explicar depois. É uma parada bem legal. A lot that you get from fighting, that you get from exploration, quest rewards, or that you have to craft, where you find crafting recipes and build them, and they will change the way you play. They make you faster, more agile, or give you more defense values, but they also give you lots of active skills that you can use in combat, where you can do like bigger punches, where you can do ranged attacks, and many more things, where you can really tailor the playstyle to how you want to experience the game. We really like to have people create what they want to play with and choose what they want to choose. So again, we'll have a character creator, but also in terms of skills, we have lots of things where you can play more offensive or more defensive, or like have better stats. There's different armors you can try out, and they have their pros and cons, and there's a lot of crafting in the game. So I would say there's a lot of player freedom in there, and you can really try to find your way of playing the game. What makes it really unique is this mix that we have, the super fast-paced action, the agility, which is also in the exploration, and all this. Mostraram a mobilidade só nesse bioma aí, né? Será que esse bioma vai ser só ele mesmo? Eu acho que todo mundo do jogo tem relação com a areia. Não, olha aí. With much verticality, with also air dash, fighting abilities, stuff like that. I think if you put all this together, it's a very unique experience. Desliza. Alright, so hopefully you now have a better understanding of the gameplay of Atlas Fallen. If you still have any question, anything that interests you, feel free to ask in the comments down below and we will pick up from there for future episodes. Que apareceu a couple of days ago I asked Twitter what they wanted to see and all they said was gameplay. So parece até mais bem feito que o próprio Forspoken. We are going to jump to our afterlife, James, for a quick overview on the world of Atlas Fallen. Pegada parecidinha. So the world of Atlas Fallen has been terraformed aggressively by the gods that visited the lands. Humanity has learned to understand their new normal, work with their new surroundings with this terraforming state, but are constantly under threat from the wraiths that roam the lands of Atlas Fallen. They have found ways to hide themselves to ensure their survival by going deep underground and creating bastions and safe havens, to even siding with the evil forces just to survive in the world of Atlas Fallen. As sand is a core topic for the entire game with functionality across everything, what we found was going down the desert route is an obvious and cool route to explore. However, how does sand interact with other elements or other biomes? How does sand affect a forest? How does terraforming a huge castle with sand magic, how does that then actually work into the structures? And so we've had a lot of fun trying to work out how to bring traditional, not only traditional biomes, but more interesting elements into the game and give them this sand spin. So you'll experience vast deserts to oases to dense forests to mountain ranges. Gameplay, check. World, check. Now it's time to bring you up to speed on the premise and setting of the game. Let's hear it from our narrative designer Lila directly. Gameplay check. Como Actually, before the land of Atlas was devastated as it is right now, it was a pretty peaceful place full of magic, ruled over by gods. So gods and humans live together, and at some point gods thought that humans deserved the gift of magic wielding, and they could finally control a magic called essence. But as it often is with humans, they wanted more powers, they wanted more control, and gods started to be scared of how it could turn out. So they all thought about how they could control humans, and they all pretty much disagreed, which led to a war of gods. And Thelos, the main tyrant of our game,
won the war, and their solution for all of this was to install a class system to keep everyone under control. Those lower class people are called the unnamed because they actually do not have a real name other than their function in society, for example, cook or tracker, and those people's only goal is to gather and harvest essence, so this long lost magic that we talked about, of which they have lost all knowledge, by the way. So they are only there to harvest it and bring it back to the capital through caravans. And those caravans are supervised by guards as well, who make sure that everyone behaves. And of course we also have opposition, but those people were born into those positions, so it's hard for them to see better for themselves. But some of them yearn for change and are trying to organize a little resistance. And when our game starts, our hero will find themselves in this oppressive class system and will try to lead a rebellion to overturn this government. Parece bem avançado tecnicamente. And that should cover all the bases for today, at least for like a first rough overview. Feel free to comment down below what you're interested in. We will pick some topics and we will go more and more in depth for each topic with future episodes. It's almost time to say goodbye now, but I wanted to close this episode on a wholesome note. When I had James for the interview, at the end, sadly our camera died, so the video footage is gone, but I still got the audio track. And on that track, James was talking about what it was like for him to work with the people at Deck 13, and I thought the way he talked about them is really wholesome, really nice, so I wanted to share that with you. So now, to close this episode out, here's James for you, and we see each other soon. During the production and looking at where the studio is progressing from the Surge titles, one thing that really I find completely exhilarating is how we have these pretty high challenges and bars that we set ourselves, and I can rely on all of the teams within the company and within the studio. Everybody really rallies together to not only beat what we did previously as a studio with the Surge titles, but exceed what we're going to do now. And we're super excited for people to really look at Atlas Fallen and see how we've not only met those challenges, but exceeded them in every way we possibly can. Caramba. Daí, gameplay do Atlas Fallen. Olha, vocês estão contratando. Inclusive o jogo teve um vídeo de gameplay, né, que eles citavam que era gameplay, né, durante a semana, mas não foi gameplay nenhum. Eles mostraram, mostraram um trechinho de nada, que tá tudo nesse vídeo aí, por isso que ele falou que o pessoal na internet tava pedindo por gameplay, porque eles não lançaram gameplays, inclusive tem que parar com essa mania de falar gameplay trailer e tem 1 minuto de trailer. Pô, gameplay trailer tem que ter pelo menos 10. Trailer com 15 segundos de gameplay. Não faz sentido. Mas o que a gente viu neste vídeo, né, onde eles estão explicando o que é o Atlas Fallen, deu pra entender melhor. Mas eles não mostram uma parada que hoje de manhã, muita gente não, eu não sei muito bem qual foi o critério, mas a Focus parece que liberou o jogo para 5 horas serem jogadas para alguns influenciadores que eles têm parceria, eu acho. Porque foram 5 canais do YouTube que eu vi e todos eles não são grandes, não são um absurdo, tipo IGN, assim, sabe? Eram canais de 200 mil inscritos e tudo, mas não conhecia. Mas um deles me chamou bastante atenção. Eu não vou pôr o vídeo porque a gente tem medo, óbvio, de strike, né? Mas o cara disse que ele entendeu, ele jogou e ele viu uma parada do combate que ele não podia mostrar pra gente, porque o B-roll que eles receberam, ele não pode gravar o gameplay, o B-roll não tinha isso, e é o que eu vi nesse vídeo, também não tem. Quando tá rolando o combate, a arma do inimigo, ela tem um tamanho, ele tá batendo no inimigo. E aí ele tem a vida dele, uma barra de vida. Abaixo da barra de vida, onde na maior parte dos outros jogos tem uma barra de estamina, nesse jogo não existe. Por mais que eles tenham feito The Surge e seja um Souls-like, não existe barra de estamina. Mas existe uma espécie de barra de magia, uma barra que é azul e ela vai aumentando e ela tem 3 níveis. Mano. Pode ser que seja isso, né? Ele não lembro se ele falou o nome da barra. E quando essa barra ela passa do primeiro nível... Lembra quando o cara tava instalando as coisas lá, né? Que teve uma tela de... Tá aí nos 2 minutos e 40, nessa tela aqui, ó. Ele tá instalando as coisas lá em cima. Arsenal, All Tiers. Isso. Tier que 1, Tier 2. As pedras essenciais, né? Essas coisas todas aqui, você pode customizar e colocar os poderes que você quiser. E se você tiver no Tier 1, você tem acesso aos poderes do Tier 1. Aí você chega no Tier 2, acessa o Tier 2, acessa o Tier 3, assim vai indo. E vai liberando mais e mais poderes. Só que sua arma vai aumentando de tamanho.
Conforme o tier vai aumentando, sua arma aumenta de tamanho, ela tem mais alcance, e ela tem daí acesso a uma espécie de ult, que ela elimina essa barra inteira, porque aparentemente quando você tá com essa barra cheia, você tem mais chance de tomar dano maior. Então você elimina o risco, dá um poder muito grande, e aí isso faz com que o seu gameplay passe a ser mais seguro, né? Então eu achei muito legal isso, é uma particularidade do gameplay que os caras estão gerando aí, né? Que infelizmente eles mesmos não conseguiram passar essa informação. E esse canal, que agora me falha muito a memória, mas se eu lembrar vou pôr na descrição pra vocês, o cara fez até desenho no papel pra poder explicar, mano, achei irado. Então acho que eles falharam nessa comunicação aí pra poder explicar melhor isso, porque é uma questão de combate que pra mim parece ser o cerne da parada, né? Então... Ou talvez eles não acharam importantes e, tipo... É importante, deu pra perceber só pela sua explicação aí. A galera deve ter entendido que é uma parada que deve ser um diferencial dentro do game, né? Sem dúvida. Então, porque justamente, né, tudo isso rolando do jeito que você falou, deve ser uma grande dualidade. Você espera chegar a barra até o final, correndo o risco de tomar mais dano, só que se você tem a ult, você vai dar mais dano. Então você tem um risco e uma recompensa muito altos. Isso é bom. Né, deixar isso ao controle do jogador é bacana também. Esses 9 minutos e 17, eu vi pouca coisa que realmente importa, tá ligado? Pouca coisa que dá pra gente entender como é que é o jogo. Que importa que eu digo pra nós entendermos o jogo. Mas, tipo, são informações do game e tudo isso é válido. Mas queria ver mais gameplay, queria ver mais biomas, entender como funciona. Por exemplo, isso que você falou é muito importante, era uma coisa que eles poderiam trazer, né? Já que eles liberaram pra uma galera jogar. Então, mas de qualquer maneira, é um jogo que eu não lembrava muito bem dele e voltei a me interessar. Eu lembro de ter me interessado por ele quando vi anteriormente. Sim, no evento que ele surgiu foi bem bonito. E aí você acaba esquecendo, né? Porque quem não é visto não é lembrado. E aí depois, eles voltando com essa força de marketing aí, dá pra entender que parece ser um projeto bem bacana. E parabéns pra Focus também, né, cara? Os caras estão com um olhar muito clínico. Apesar da Deck 13 também publicar alguns jogos, ter essa parceria com a Focus é muito importante. A Focus é uma empresa que está se tornando especialista e tem um olhar muito clínico, tipo a Devolver. A gente sempre falou bem da Devolver por causa disso, né? E a Focus, eles estão pegando projetos de double A até pra cima, assim. Então é muito interessante o trabalho desses caras, mano. Esse parece ser um AAA. Até porque a Deck 13, o The Surge, ele é um Souls-like bem parrudo, né? Então, eu vejo que esse jogo tem um potencial enorme, cara. Eu não me lembro se esse jogo já tem data de lançamento, mas eu acho que não, ó. Ele tá em pre-order aqui. 16 de maio. 16 de maio o jogo sai, ó. O jogo vai sair pra nova geração. PlayStation 5, Xbox Series X, S e PC. E ele é nova geração, dia 16 de maio. Então, por isso que o jogo tava parecendo tão redondinho. Então, ó, logo aí, já poderemos botar as mãos em Atlas Fallen. E eu acho que vai ser um jogo bem interessante, cara. Eu tô bem empolgado aí, viu? Desde o momento que esse jogo surgiu. É isso aí. Queremos saber de vocês. Já aproveita e deixa seu like. Até a próxima. Valeu. Valeu. Não esqueça de passar lá na Gargalo Games. O link na descrição aí pra vocês e no comentário fixado. Valeu.